A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma microbactéria considerada prima da tuberculose. Ela entra no organismo pelas vias respiratórias e se instala na pele e nos nervos. No mês de janeiro, em todo o Brasil, é feita uma campanha para alertar sobre a doença, o chamado Janeiro Roxo. Apesar de Vera não ter feito a campanha, as orientações sempre são repassadas pelos profissionais da saúde. Nós sabemos que a hanseníase, querendo ou não querendo, é uma doença que começa a comprometer muitas coisas. Começa por alguns sinais, como a mancha e tudo mais, porém, com o passar do tempo, se não for tratado, pode dar até mesmo lesão de nervo, a pessoa pode ficar até mesmo parando numa cadeira de roda devido ao comprometimento do nervo que acontece e também a perca da sensibilidade em várias partes do corpo. Entre os estados com maiores casos da doença, diagnosticada entre jovens com menos de 15 anos, o Mato Grosso está com 3.167 casos, Maranhão com 2.359 e o Pará com 2.715. Mais de 32 mil pessoas são diagnosticadas com a doença por ano no Brasil. As pessoas devem ficar atentas aos sintomas para o quanto antes fazer o tratamento. Infelizmente, muitas vezes os sintomas são negligenciados. O que acontece? A pessoa vê uma mancha qualquer, alguma coisa assim do tipo, e não dá atenção, não dá a importância necessária para ela. Com isso você vai perdendo a sensibilidade, com isso também a doença, vamos falar assim, vai avançando um pouco mais e começa, como eu falei, a fazer o comprometimento dos nervos. Começa você a ter uma sensação de formigamento, sensação de perda da sensibilidade da região no qual tem a lesão. Posteriormente vai acometendo o nervo que você vai perdendo a força e a sensibilidade no membro. E se isso não dá continuidade, a tendência é cada vez ir piorando e aumentando. Apesar de longo o tratamento, a cura é 100% garantida, desde que a pessoa faça o processo até o final. Para nós fazermos o tratamento correto da doença, nós temos que estadiar ela. Nós sabemos que tem dois tipos de hanseníase, de uma classificação, a paucibacilar, a multibacilar. Dependendo do tipo que vai variar o tratamento. O tratamento para a paucibacilar, geralmente a gente dura de 9 a 12 meses, sendo a multibacilar até mesmo 15 meses, fazendo o tratamento corretamente. Para os desatentos ou que julgam não ter importância a hanseníase, estão sujeitos a consequências até mesmo irreversíveis. A morte devida à hanseníase ela é um pouco, vamos falar assim, um pouco demorada, tá certo? Porque é um que tem que ter um comprometimento muito grande. Ela vai debilitar muito o paciente, mas assim, acometer os órgãos vitais, aí é num algo, vamos falar assim, um caso mais extremo. Apesar de pequena a população, vários casos de suspeita da doença são investigados para a confirmação ou não da hanseníase. Na nossa região está aparecendo alguns suspeitas de casos que podem ser hanseníacos. Como é que nós vamos fazendo? Quando o paciente chega com a questão de um quadro possivelmente de hanseníase, você tem uma alteração da lesão, da coloração da pele, aparecimento das manchas, nós fazemos a investigação hansêmica, a avaliação hansêmica, que é feito teste da sensibilidade, do calor, do frio, e com isso nós vamos descartar se tem a possibilidade de ser de fato uma hanseníase ou se não tem. Caso não tenha a possibilidade, a gente encerra por ali mesmo e fazemos uma nova reavaliação se apresentar alguns outros sintomas. Caso tenha a suspeita de fato ser hanseníase, aí nós vamos partir para uma outra abordagem terapêutica ou diagnóstica para nós vermos confirmar se de fato é ou se não é a do hanseníase.